Pior do que morrer é viver uma vida inteira sem ter convicção, sem ter a clareza de qual é o seu propósito. Meu muito obrigado, quero externar isso desde já na abertura deste vídeo, no início deste vídeo. Quero agradecer a cada um de vocês. Olha, eu tenho recebido inúmeras mensagens em todas as minhas redes sociais de pessoas que têm acompanhado os vídeos, as postagens, enfim, tudo aquilo que eu tenho compartilhado nas redes sociais. Meu muito obrigado, meu carinho a você pela sua audiência, pela sua atenção. E aqui eu tenho um compromisso com você. O meu compromisso é compartilhar conteúdo que vai ajudar você a sair de onde você está e entrar de uma vez por todas na abundância, no êxito, na conquista, em tudo aquilo que está preparado para você, está pronto para você. Sim, a abundância é para você. Sim, a prosperidade é para você. Sim, as conquistas são para você. Só que tudo isso vem a partir do momento que nós conhecemos o nosso propósito, que nós obtemos clareza, descobrimos qual é o nosso propósito. E aí é engraçado que todas estas coisas vêm. Vem, mas a sua atenção e a sua preocupação não está com essas coisas. A sua preocupação está, a sua atenção está em desenvolver, em aplicar, em realizar o propósito. E aí todas as coisas vão sendo acrescentadas. Isso é tremendo, é extraordinário, é maravilhoso. E nós nos conectamos com uma outra realidade. A realidade de onde nós viemos e para onde nós voltaremos. A realidade da abundância, a realidade do céu, a realidade do mundo espiritual, onde não há miséria e não há escassez. Não há. A miséria, a escassez é uma disfunção. Não é desejo de Deus que você viva na escassez, na miséria, não, mas não é mesmo. Não é mesmo. Então eu quero agradecer a cada um de vocês que tem acompanhado, tem compartilhado, tem aqui me enviado, olha, tantas mensagens. Meu muito obrigado, fique aí. Eu tenho convicção de que nós vamos crescer juntos e nós vamos a cada dia mais, eu vou a cada dia mais gerar ainda mais conteúdos, conteúdos ainda melhores. Olha, muitos ainda vão se juntar a nós neste trajeto aí que nós estamos iniciando, nesta caminhada que nós estamos iniciando, vai ser realmente extraordinário. Eu quero falar com você sobre a obra do Napoleão Hill. Você conhece, já ouviu falar em Napoleão Hill? Napoleão Hill é um homem extraordinário, foi um homem extraordinário. Um jovem que perdeu a mãe e que, por intervenção da madrasta, da nova madrasta, depois quando o pai dele se casa novamente, ele ganha desta madrasta uma máquina de escrever e começa então a escrever textos para jornais da sua região, um menino que nasceu numa região humilde dos Estados Unidos e virou um homem extraordinário, um homem que teve a oportunidade, já depois de algum tempo, fazendo matérias, escrevendo textos, de entrevistar Andrew Carnegie. Quem foi Andrew Carnegie? O rei do aço nos Estados Unidos, um homem extraordinário. E este homem, então, apresenta a Napoleão Hill a possibilidade, uma ideia dele entrevistar as pessoas mais bem-sucedidas da sua época. E então analisar toda essa pesquisa, todas estas entrevistas e verificar o que havia de comum entre essas pessoas e criar então e apresentar então o resultado dessa pesquisa para a humanidade. Durante 20 anos, Napoleão Hill entrevistou os homens mais bem-sucedidos do mundo, e não só os mais bem-sucedidos do mundo àquela época, mas também pessoas que não tinham sucesso. Foram mais de 25 mil entrevistas. E uma grande pesquisa foi estabelecida e foi apresentada à humanidade. O livro se chama A Lei do Triunfo, e ali estão todas as leis, o que ele encontrou em comum nessas pessoas que tinham sucesso. Haviam nelas, né, 17 leis na verdade 13 pontos que depois vieram a se tornar 17. Num outro livro, Napoleão Hill, ele apresenta algumas outras
alguns outros pontos, mas enfim, fato é que existem 17 itens em comum, ações comuns às pessoas de sucesso. E você pode encontrar tudo isso descrito no livro A Lei do Triunfo. Gravei um vídeo há uns dias atrás, no Instagram, @Lopes de Souza Rafa, o meu Rafa com PH, então RAPHA, e você pode então acompanhar dos livros que marcaram a minha vida. Eu falo muito dos livros do Napoleão Hill, mas fato é, você tem acesso, você pode a qualquer momento adquirir o material do Napoleão Hill, qualquer um dos livros do Napoleão Hill. Olha, onde você ler este nome, Napoleão Hill, você pode comprar, pode participar, pode se envolver, porque certamente será um conteúdo extraordinário que vai impactar a tua vida, a tua história. Napoleão Hill, um homem extraordinário que influenciou toda a humanidade, tendo publicado seu primeiro livro em 1937, e olha, obras maravilhosas. Na verdade, A Lei do Triunfo um pouco antes, o Quem Pensa Enriquece em 1937, depois O Mais Esperto que o Diabo em 1938. Olha, vale muito a pena. Conheça o legado e a obra do Napoleão Hill. A obra do Napoleão Hill vai certamente mexer com você. Eu costumo dizer que a obra do Napoleão Hill é espiritual. É espiritual. Basta você saber, por exemplo, que no livro Mais Esperto que o Diabo, Napoleão Hill diz que a ele foi dada a autoridade de entrevistar o diabo. O livro é de 1938, porém só foi publicado 75 anos depois, porque Napoleão Hill, presbiteriano que era, tinha muito receio de como é que as pessoas reagiriam a este livro na sua época, e então só um neto veio lançar este livro já 75 anos depois que esse livro foi escrito. Neste livro, o Napoleão Hill, numa entrevista com o diabo diz a ele como intoxica as pessoas através da alimentação, e diz que o intestino é o segundo cérebro dentro do corpo humano. Isso foi descoberto, isso foi confirmado pela ciência há poucos anos atrás, e hoje já se sabe que o intestino é o segundo cérebro dentro do corpo do ser humano. Isso foi dito e foi escrito em 1938, quando isso era uma grande loucura. Então, vale muito a pena você acompanhar a obra do Napoleão Hill. Mas por que eu estou tocando no Napoleão Hill? Eu tive a oportunidade, inclusive, de fazer pela Fundação Napoleão Hill o Mastermind, me formei, e o Lince, Mastermind Lince, foi maravilhoso. Eu também indico a você todo e qualquer curso do Mastermind, de fato é maravilhoso, e eu tenho certeza e convicção que nesse ano de 2020 eu receberei no meu programa de TV para uma entrevista, e depois eu vou compartilhar aqui no YouTube com vocês, o querido Walter Kaltenbach, que é o responsável pelo Mastermind aqui em São Paulo, e vai ser realmente um tempo maravilhoso. Fique atento que eu vou compartilhar isso com você. Mas por que eu toquei no Napoleão Hill? Primeiro, para estender a você uma dica. Se você não conhece, procure conhecer a obra do Napoleão Hill, vai fazer toda a diferença na sua vida. E segundo, para comentar com você uma frase que o Andrew Carnegie diz ao Napoleão Hill. O Andrew Carnegie diz ao Napoleão Hill que existem duas vozes dentro de cada um dos homens, a voz da fé e a voz do medo. E que a diferença está em qual voz eu decido ouvir, eu decido acreditar, eu decido potencializar. Então, é exatamente isso. Isso é uma verdade espiritual. Existem duas vozes dentro de cada um dos homens, a voz da fé e a voz do medo. Qual é a voz que você tem ouvido? Qual é a voz que você tem ouvido? É preciso que você tenha discernimento, que você entenda, que você chegue a essa resposta. Por que eu não tenho avançado? Por que eu não tenho andado? Por que eu sinto medo de prosperar? Por que eu sinto medo de avançar em algumas áreas? Por que eu sinto medo de me desvencilhar de algumas situações, de romper com algumas situações, de avançar para o próximo estágio? E aí, eu quero dizer a você que isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Toda a diferença na sua vida. Discernir qual é a voz do medo e qual é a voz da fé. A voz do medo quer paralisar você, a voz do medo quer parar você, a voz do medo
Não quer que você seja promovido, que você seja potencializado, que você avance. A voz da fé, pelo contrário, quer nos promover, quer nos fazer avançar, romper, crescer, chegar aonde nós devemos chegar. Onde nós devemos chegar? Você só vai glorificar a Deus na plenitude nesta terra quando você for tudo, for o máximo que você nasceu para ser. E isso só vai acontecer quando você romper com o medo, as travas que foram colocadas dentro de você por traumas, pela cultura, pela família, pela sua criação, seja pelo que for. É preciso romper com essas travas, é preciso romper com esse medo, para que nós possamos avançar. Então o que eu quero dizer para você é: está na hora dos seus medos sentirem medo de você. Está na hora dos seus medos sentirem medo de você. E nós vamos trabalhar isso muito forte aqui no canal. Quero agradecer a querida Karine Ramos, que me disse, olha, você poderia gravar um vídeo falando mais sobre isso, sobre as duas vozes que existem dentro de cada um dos homens, a voz da fé e a voz do medo. E eu vou avançar nesse conteúdo com você, com certeza. Mas antes de ter clareza, de aprofundar ainda mais nesse assunto, nós precisamos entender o que são paradigmas. Então eu quero convidar você para o vídeo de amanhã, onde eu vou falar sobre paradigmas. E ainda na próxima semana eu vou fazer uma live falando sobre a mente, os 3 níveis de consciência e sobre a formação de paradigmas. Está na hora dos seus medos terem medo de você. Enfrente os seus medos. Faça uma lista de quais são os seus medos. E eu quero te deixar essa dica. Faça aquilo que você tem medo de fazer. No final do medo existem coisas extraordinárias. Atravessando a porta do medo existem coisas grandes, maravilhosas, extraordinárias para você. E eu sei que neste ano de 2020 você vai viver o melhor, porque este é o ano da promessa. Deus te abençoe, uma ótima noite, continue no canal e para mim vai ser um prazer ter você aqui sempre. E pode ter certeza, com base em tudo aquilo que eu tenho estudado, que eu tenho buscado, que eu tenho vivido, principalmente vivido, eu vou compartilhar, vou me esforçar o máximo para compartilhar o melhor conteúdo com você. Um grande abraço, até mais.